Olá, galera do Estilingue Esportivo, galerinha do Facebook, galerinha do Instagram, galerinha do WhatsApp e a galera que segue o canal do Grupo Bertioguense aqui no YouTube. Sou John Baltazar, do Grupo Bertioguense de Estilingue Esportivo, de Bertioga, São Paulo. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre a diferença entre o atleta profissional e o atleta amador. E o que caracteriza um atleta como profissional. Tá? Isso são perguntas que são feitas para a gente periodicamente, tá? A galera aí manda mensagem no Instagram, no Messenger do Facebook, no WhatsApp e perguntam se como faz para ser um atirador profissional de estilingue, um atleta profissional de estilingue, como eles devem fazer. Então nesse vídeo eu vou explicar para eles baseado no que diz a legislação desportiva e outros órgãos mais, qual a diferença entre esses dois tipos de atleta e como eles são caracterizados, o que caracteriza um e o que caracteriza o outro, tá? Para a gente esclarecer esse assunto bem minuciosamente para todos entenderem como é que a coisa realmente acontece, tá bom? Então, algumas pessoas fizeram pergunta, eu anotei aqui os 6 últimos que mandaram essa pergunta para mim, tá? Que no caso aqui é o Ângelo Becker, do Rio de Janeiro, o Marcos Roberto, de São Paulo, capital, o Alipo Emanuel, de Trancoso, Bahia, o Fernando Luiz, de São Sebastião, São Paulo, o Wilson de Souza, Vitória, Espírito Santo, e o Pedro Henrique, de Angra dos Reis. Essas pessoas que fizeram perguntas semelhantes a isso aí. Qual a diferença de um e de outro? Como se caracteriza um atleta profissional? Tá? O que caracteriza um atleta como profissional? Tá? Essas são as perguntas que eles fizeram para mim. O Ângelo Becker, lá do Rio de Janeiro, ele mandou, além da pergunta, mandou aqui mais fez um comentário e me mandou mais uma pergunta que eu vou ler para vocês, tá? Olá, John, tudo bem? Eu vi num canal do YouTube um especialista de estilingue dizendo que posso ser um atirador profissional de estilingue e disse que se eu for a campeonatos isso já me qualifica como tal. Isso é verdade? Já existe atirador profissional de estilingue no Brasil? Esse aí é o comentário e a pergunta do Ângelo Becker, do Rio de Janeiro. Ângelo, realmente tem algumas pessoas que têm algum conhecimento na área do estilingue, né? Até no estilingue eu não vou contestar que o cara tem ou não conhecimento, porque eu sei que muitos têm lá o seu conhecimento, tem conhecimento técnico, teórico e tudo mais. Mas quanto à parte esportiva, tá? Infelizmente muitas pessoas não sabem nada, não tem embasamento nem prático nem teórico, tá? Sobre o que é ser um atleta, seja de qual for a modalidade. Tá? Então essas pessoas se acham especialistas, vão nas redes sociais, abrem suas bocas lá, falam as suas opiniões, o que eles acham, e isso se transforma em lei. É a lei de fulano de tal, diz tal coisa, que não pode ser contrariada, que senão os caras ficam bravos, tem chilique e outras coisas mais. Tá bom? Bom, quando o cara falou que basta você ir num campeonato e você já se qualifica como tal, como profissional, ele esqueceu de dizer que você teria que ganhar o prêmio, né? Porque em campeonato qualquer um pode ir, competir ou não competir, ganhar ou não ganhar, tá? Então, se fosse acompanhar o raciocínio dele, teria que você ir ganhar o prêmio, tá? Teve um especialista aí que falou que, talvez seja até o mesmo, tá? Que você se refere aí. Ele falou que se o cara sai da casa dele, ele vai numa competição, vai na rua, faz alguma coisa, traz dinheiro para dentro de casa, ele é um profissional, porque ele está trazendo dinheiro para dentro de casa, ele é um profissional. Quer dizer, o Lalau vai ver que também é profissional, ele vai na casa dos outros, rouba lá, o assalta, traz dinheiro para dentro de casa e é um ladrão profissional, né? Então, se for acompanhar esse raciocínio, é assim que funciona. Então ele falou isso aí, né? Que se o estilinguista ele vai numa competição, vai lá e ganha o campeonato, traz aquele dinheiro para dentro de casa,
ele é um estilinguista profissional, ou seja, um atleta profissional do estilingue, vamos tratar assim. Aí eu, pensando nesse raciocínio dele, falei, será? Será que eu sou tão burro assim que eu não entendo dessa forma? Eu falei, pô, eu até me desqualifiquei. Falei, pô, será que eu tô tão burro assim? Estou tantos anos aí, militei na área de educação física, fiz curso de pós aí em gestão esportiva, administração do esporte. Será que eu não aprendi nada nesse tempo todo? Será que um estilinguista aí, ele tem mais conhecimento nessa área do que eu? Ou do que outros colegas aí, do que outras pessoas que militam diariamente nesse setor aí? Será que nós todos estamos errados, só o cara está certo? Aí eu peguei e fui fazer uma análise. Quando eu trabalho na empresa lá, eu produzo faço meu trabalho, fabrico minhas peças decorativas, tudo, e eu costumo pôr na ponta do lápis todos os meus custos para depois ver quanto é que eu posso ganhar ter de lucro, né? Aí eu comecei a ver, falei, bom, baseado na lei desse especialista aí, que criou essa lei que ninguém pode contrariar, eu peguei e fiz uma pesquisa das cidades que mais faz campeonato de estilingue no Brasil. E escolhi 3 delas aqui, que no caso aqui é Magda, interior paulista, Mirassol, São José, Jaci, parece que tem São Carlos, tem outra aqui, peguei escolhi 3 aqui, Magda, Mirassol e Jaci. E eu observei lá que o prêmio médio, Mirassol dava até carro de prêmio lá, mas o prêmio médio das competições é uma faixa entre 500 a 600 reais pro primeiro colocado. Os demais vão ganhando menos, né? Os abaixo do primeiro vão ganhando menos. Aí eu fiz lá, bom, então 500, 600, vamos por 600 reais, né? De prêmio, se ganhar na primeira colocação. Aí eu falei, bom, vamos supor que eu queira ir competir nessa cidade aí, tá? Que eu queira ser um profissional, segundo o especialista falou, e queira competir nessas cidades aí, perfeito? Aí eu fui colocar na ponta do lápis os gastos que eu tenho desde quando eu saio da minha casa até chegar lá e de lá voltar para minha casa. Aí eu falei, bom, para mim sair da minha casa, para vocês terem uma ideia, eu não dirijo, eu vou de ônibus, né? Eu tenho que pegar um ônibus até a rodoviária da minha cidade, de lá eu tenho que pegar um outro até o Jabaquara em São Paulo, do Jabaquara eu tenho que pegar o metrô até o Tietê ou até a terminal Barra Funda, e de um de outro eu tenho que pegar um ônibus até chegar nessa cidade, tá? Como os horários dos ônibus nunca batem, dificilmente eu vou sair hoje daqui de manhã cedo e vou chegar em tempo hábil para competir nessa cidade aí. Então eu tenho que ir um dia antes, tá? Tenho que me hospedar numa pousada lá, num hostel, um hotel, qualquer coisa lá, para dormir lá e amanhecer o dia para competir. E também, como dificilmente, devido ao horário do término da competição, eu não vou conseguir chegar aqui na minha casa tranquilamente. Eu vou ter que dormir mais uma vez lá na cidade, para no dia seguinte eu cedinho levantar voo e voltar para minha casa e chegar aqui em tempo hábil. Pondo tudo isso na ponta do lápis, deu aqui o seguinte, ó. Cadê? Só de condução deu R$ 455,06. Só de deslocamento de ônibus. Aí tem aqui mais R$ 150 que eu coloquei hospedagem e alimentação. E R$ 50 que é a minha inscrição para participar da competição. Deu R$ 655,06. Tá? Então, nesse caso, o profissional aqui já teve R$ 55,06 indo competir lá, porque lá o prêmio para o primeiro colocado é R$ 600. Se eu ganhasse a primeira colocação, eu já teria R$ 55 de prejuízo. Se eu não ganhasse, teria R$ 655 de prejuízo, porque eu não ganhei. Se eu ganhar a segunda, era bem menos, terceira bem menos, quarta bem menos, por aí vai. Então, eu já tomei prejuízo. Nas outras cidades, o valor é praticamente quase o mesmo. Deve diminuir uns R$ 55,
uns R$ 100, mas é praticamente quase o mesmo. Então, o raciocínio aí dos especialistas não é muito lógico, né? Mesmo porque, galera, eu estou na dependência de ganhar. E se eu não ganhar? Se eu não ganhar? Profissional, até onde eu sei, ele recebe remuneração, ele não recebe prêmio. Ele pode receber a remuneração mais o prêmio, mas nunca só prêmio, ele recebe remuneração. Tá? A remuneração do profissional não pode estar atrelada a ele ganhar um campeonato, ao desempenho dele, ele ganhar ou não. A remuneração dele tem que ser garantida. Ele precisa sustentar ele, a família, e pagar as despesas básicas dele, tá, da casa e tudo mais. Então ele tem que ter garantido. Bom, baseado nisso, eu fui pesquisar. Primeiramente, eu fui pesquisar qual é a diferença entre remuneração e prêmio. Aí eu, pesquisando, achei um artigo interessante da Dania Fiorin Long, tá? Ela é pouca coisa, não é muita coisa não. Eu não sei se a gente deve dar crédito do que ela fala aqui, tá? A Dania, ela é simplesmente mestra em Direito das Relações Sociais e Direito do Trabalho na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, no ano de 2008, especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em 2002, bacharel em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, em 1988, é professora universitária nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, e graduação nas áreas de Direito Sindical, Direito Individual, Direito Processual do Trabalho. Também é palestrante e autora de alguns livros. É pouquinha coisa ela, né? Acho que não deve dar muito direito, não. Então ela diz o seguinte: remuneração é o valor pago pela empresa ou pelo contratante ao empregado ou ao profissional que foi determinado em seu contrato formal de trabalho pelo trabalho realizado pelo empregado ou pelo profissional para a empresa ou para o contratante. Tá certo? Isso é remuneração. É o que um profissional tem. E o que é prêmio? Prêmio é um bônus, que são pagos por mera vontade do empregador e deve necessariamente estar relacionado ao aumento de acordo com o empenho individual ou coletivo. Tá? Prêmio é isso. Prêmio é um bônus que é dado por mera vontade do empregador, tá? Pelo desempenho individual ou coletivo, que é exatamente o que acontece nos campeonatos. Quando você vai lá, você tem um bom desempenho individual, você consegue pegar as colocações mais altas, e quando tem um desempenho menor, você pega as mais baixas. No caso também é coletivo, quando a competição é por equipe. Então, numa competição aí que o pessoal, que o cara fala, que o especialista falou, você não ganha uma remuneração, você ganha um bônus, tá? Porque para você ganhar dependeu do seu desempenho, não dependeu de você executar um trabalho, tá? Eu podia me aprofundar aqui sobre esse assunto de trabalho, você gostou? Mas se eu fizer isso, eu vou ter que fazer 10 vídeos de 1 hora cada um, porque o assunto é longo. Tá, mas como para falar sobre esse assunto, para me ter uma base sólida sobre esse assunto, para falar, para abrir a boca, bases incontestáveis, tá? Eu fui procurar o órgão que mais entende de esporte no Brasil, tanto profissional como amador, que no caso é o Ministério dos Esportes. Eu consultei também o Conselho Nacional dos Esportes e algumas federações e confederações, e também alguns advogados especialistas em justiça desportiva, tá? E também o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tá? E levantei um monte de coisa. Mas lá no Ministério, o rapaz lá a pessoa que me atendeu, muito atenciosa, já me falou: seu João, tudo que o senhor quer saber sobre esse assunto está na Lei Pelé. Eu falei: Lei Pelé? É a Lei Pelé, a Lei 9.615/98, tá? Nós chamamos de Lei Pelé porque foi uma lei também que ele ajudou a criar e foi sancionada no governo Fernando Henrique. Eu vou mandar uma cópia para o senhor. Ele mandou uma cópia para mim, eu fui lá, fiz algumas anotações, digitei tudo no computador e imprimi, tá aqui. Eu vou ler para vocês, porque é mais fácil eu ler de acordo com o que está escrito na coisa, do que eu falar com as minhas palavras para não criar mais confusão. Tá certo?
Então, para isso, para a gente falar sobre a diferença de profissional e amador, nós temos que começar pela legislação nacional, tá? Do desporto nacional. Então, mas tem um especialista aí que falou que para ele não interessa o que ele diz a lei, interessa o que ele acha está acabado. Ou seja, ninguém pode contrariar o que ele falou, porque é a lei do especialista lá. Tá? Mas nós vamos ler assim mesmo. Tá bom? Bom, segundo a lei 9.615/98, a famosa Lei Pelé, em seu artigo 28, ela define que a atividade do atleta profissional de todas as modalidades desportivas, inclusive o estilingue, é caracterizada pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho, firmado com a entidade de prática desportiva, que tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, é um clube formalizado, legalizado, ou uma associação esportiva formalizada, legalizada, e que deverá conter obrigatoriamente cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral do contrato. Perfeito? Continuando aqui embaixo. O parágrafo 1º do supracitado artigo continua dizendo: aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da legislação de seguridade social, ou seja, as leis previdenciárias do Brasil, ressalvada as peculiaridades expressas nessa lei ou integrantes do respectivo contrato de trabalho. Tá? Não basta apenas ter um contrato formal de trabalho, mas também ele tem que se aplicar ao atleta profissional as normas que constam na legislação trabalhista, ou seja, na CLT, e também na lei da Previdência Social. Desta forma, para ser atleta profissional, é necessário ter uma remuneração pactuada em contrato de trabalho formal, portanto, contrato escrito junto à entidade de prática desportiva. O contrato deverá ser por prazo determinado, não inferior a 3 meses e não superior a 5 anos. Eu acho que isso aqui já respondeu a pergunta de todo mundo, né? Já deu para esclarecer, já deu para mostrar que o nosso especialista lá está totalmente equivocado, tá? Que ele deveria se informar um pouco mais a fundo, tá? Do que ficar criando suposições, certo? Bom, mas o que interessa para a gente dessa lei aqui, da lei 9.615/98, tá? No caso é o inciso 1º e 2º do parágrafo único do artigo 3º, que é o que mostra a diferença entre um e outro, entre o profissional e o amador, tá? E mostra o que caracteriza ser profissional, ser um atleta profissional, tá? Bom, vamos lá. O inciso 1 e 2 do parágrafo 1 do artigo 3º da lei 9.615/98, ele foi alterado pela lei 9.981/2000, tá? Que assim descreve o desporto aqui no nosso país, de forma textual, né? Então, o parágrafo único do artigo 3º, do referido artigo 3º, diz o seguinte: o desporto de rendimento, aquele que é praticado para se obter resultados, pode ser organizado e praticado, inciso 1º, de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática esportiva. Aquilo que eu li no comecinho lá para vocês, tá? Nesse contrato, além de estar pactuada a remuneração que ele vai receber mensal, quinzenal, de acordo com o que tiver lá, tá? Mas essa remuneração é sagrada e vai receber todo mês, toda semana, por quinzena, tem que estar pactuado no contrato de trabalho e o quanto ele vai receber, tá? Além disso, também tem que estar lá especificado as condições gerais de trabalho, que nesse caso é quantos dias ele vai treinar por semana,
quantas competições vai participar por mês, quantas horas ele vai treinar por dia, tá? Quantas folgas ele vai ter por semana, quando vai ser as férias dele, tudo isso aí está pactuado no contrato formal de trabalho. E tem outra coisa também, o atleta formal, o atleta profissional, ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe que assessora ele, que dá suporte a ele, que são formadas por preparador técnico, preparador físico, fisioterapeuta, médicos, psicólogos e outros profissionais que, se fizer necessário, que o clube vai pôr à disposição dele para o bem-estar dele, para desempenhar o trabalho dele com eficiência, tá? Então tem isso aí. Agora eu vou ler aqui, do inciso 2º, aqui já mostra o modo não profissional, o modo amador, o atleta amador ou o atleta não profissional. Inciso 2º, pode ser o desporto pode ser organizado e praticado também de modo não profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e patrocínio. Vocês viram logo de cara aqui diz que o esporte não profissional, ou seja, o atleta não profissional, ele é identificado pela liberdade de prática, ou seja, de treinamento, de competir, tudo isso aí. Coisa que o profissional não é, porque no contrato de trabalho dele está especificado quantos dias ele vai treinar por semana, quantas horas por dia, quantas competições por mês. Tudo isso está especificado pelo contrato de trabalho, ou seja, o clube, ele faz o que o clube manda ele fazer, através do contrato. Já o amador, o não profissional, não tem nada disso, ele tem liberdade, ele pode treinar de manhã, pode treinar à tarde se ele quiser, pode treinar 1 hora por dia, 2 horas, 3 horas, quantas horas ele quiser. Se ele quiser treinar só uma vez por semana, ele pode treinar, se ele quiser treinar só na folga dele. Geralmente, o atleta profissional, ele tem uma outra profissão regular, seja ela formal ou informal. E a prática esportiva é somente quando ele está de folga, ele não tem nada para fazer, ele vai praticar o esporte dele, tá? E não tem o contrato de trabalho formal, ele não tem a obrigatória do contrato de trabalho formalizado lá, não tem a remuneração pactuada, ele não tem nada disso, o que tem o profissional, tá? Mas ele pode receber incentivos materiais e também de patrocínio, perfeito? Isso aí já explica de uma vez por todas qual é a diferença entre um e o outro, tá? E também já responde as perguntas que fizeram aqui, e também já responde aqui a pergunta aqui do nosso amigo Ângelo Becker, lá do Rio de Janeiro, tá? Se já existe treinador de seringue profissional no Brasil. Não existe, o Ângelo, tá? Dado que se você for ver o panorama geral dos atiradores que participam de competição, não temos um profissional aqui no Brasil. E tão cedo, pelo visto, não vamos ter, tá? Tem mais aqui também, tem mais algumas coisas aqui, tá certo? Como a gente pode atestar no referido inciso lá, o atleta profissional, ele é aquele que é caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho, firmado com a entidade de prática esportiva, enquanto o atleta não profissional, aquele que é o amador, ele é identificado pela liberdade da prática desportiva e pela inexistência de contrato formal de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais de patrocínio, tá? Assim a gente entende ser uma condição intransponível para a caracterização da relação de emprego, assim a gente entende ser condição intransponível para a caracterização de relação de emprego a existência de um contrato formal de trabalho, assim caracterizando um atleta profissional. Caso contrário, será um atleta não profissional e será um atleta amador. Se ele não tiver um contrato formal de trabalho, tá? Ele será um simples atleta amador, tá? E condição intransponível é aquela que a gente não pode pular por cima, passar por cima dela. É obrigado, para ser profissional tem que ter um contrato formal de trabalho. Caso contrário, será um atleta não profissional ou um atleta amador.
conforme inclusive é corroborado pelo artigo 28 da Lei 9.615/98, pois o fato de não haver um contrato formal de trabalho registrado na respectiva federação ou confederação, como eu já falei em outros vídeos aí, quem define se um atleta é profissional ou amador é a federação e a confederação do esporte que ele pratica ou a qual o clube dele é filiado. O clube contratante é filiado, tá? Eles que vão definir se o cara é profissional ou se é amador. Tá certo? Pelo fato dele não ter o contrato registrado na respectiva federação ou confederação, impede o reconhecimento do atleta profissional nos termos legais, ou seja, perante a lei, ele não é profissional. Perfeito? Não estou nem aqui porque a lei fala. Bom, então o problema é seu. Mas a lei é clara e objetiva, curta e grossa. Tá certo? Mas tá, o atleta profissional, ele tem contrato de trabalho, não tem? Sim, tem. Formal de trabalho, é especificado a remuneração dele no contrato lá, tá pactuado lá, tá? Ele vai competir, toda vez que ele vai competir, ele ganhe ou não a competição, ele fique na primeira, na segunda, em qual colocação for, o salário dele está garantido pelo contrato, coisa que do amador não está, ele não tem salário. E vamos falar sobre isso agora. Quanto ao atleta não profissional, ou seja, o atleta amador, aquele que é capitulado no inciso 2º do parágrafo único do artigo 3º da Lei 9.615/98, este pactuará as suas condições de trabalho em contrato de prestação de serviços, tá? De ajuda de custo, enfim, sendo respeitada, o nome aqui pouco importa, né? Contudo, sendo respeitada as regras do inciso acima indicado, no caso, inciso 2 do parágrafo único do artigo 3º da Lei 9.615/98, qual seja a liberdade de prática, a inexistência de contrato de trabalho e a possibilidade de recepção de incentivos materiais de patrocínio. Tá certo? Então, é isso, galera. Acho que está bem respondido aí a dúvida de vocês, as perguntas aí, tá bom? Qual é a diferença entre o atleta profissional e o amador? O profissional, ele tem a sua remuneração e outras condições gerais de trabalho, mas firmado, pactuado em contrato formal de trabalho entre ele e a entidade de prática desportiva, entre ele e o clube pelo qual ele compete. E outra, ele não tem liberdade de prática, ele tem que praticar, treinar conforme o clube determina, tá? Nos dias que o clube determina e quantas horas por dia e por aí vai, tá certo? Ele tem uma equipe que assessora ele, que é composta por preparador técnico, preparador físico, fisioterapeuta, médicos e até um psicólogo e outros profissionais que, se fizer necessário, que o clube vai pôr à disposição dele. Já o amador não tem nada disso. O atleta amador, para começar, ele tem liberdade de prática, ele treina quando ele quiser, ele vai treinar nas horas de folga dele, tá? Ele não tem contrato formal de trabalho, ele pode ter firmar um contrato de prestação de serviço de ajuda de custo. O que é uma ajuda de custo? A ajuda de custo é o seguinte, vamos supor, eu tenho aqui o meu jardineiro, que ele corta a grama aqui no meu jardim a cada 15 dias, tá? Eu pago para ele um X todo mês, ou por quinzena, ou por corte, como for. Ele vem que cortou, eu pago para ele, tá? Tem gente que tem contrato com o jardineiro, ele paga um salário mínimo para ele vem aí sempre, toda semana ele está lá no jardim, tirando matinha, esse negócio, e o cara ganha assim, tá? Aí vamos supor, meu jardineiro um dia ele não pode vir, naquela semana não pode vir, ele fica doente, vai ficar de cama aí por um bom tempo, tá? E ele não pode vir. Aí o meu vizinho, o meu cunhado, o filho da vizinha, pô, seu John, mata alta aí, quer eu corto pro senhor? Eu corto pro senhor, eu tenho uma máquina lá velha, eu corto pro senhor, pra ficar feio, tá feio aí, né, eu corto. Aí fala, tudo bem, se você pode fazer isso, vai. Aí ele vai, corta pra mim, recolhe o mato, deixa tudo bonitinho, fala, quanto é que é? Não, senhor, não é nada não, eu sou um vizinho aqui, tá bom? Vizinho, um sempre ajuda o outro, né? Tá bom então, mas peraí, eu venho aqui, pego lá, eu vou na minha adega, pego uma garrafa de vinho, e falo, pra você tomar com o seu almoço aí, ou pego uma caixa de vinho, pra você tomar refrescar de vez em quando, ou dou 50 conto, compro uma carne para fazer um churrasco aí, tá? Isso é uma ajuda de custo,
ele não me cobrou nada. Então, para ele não ficar no prejuízo, eu dei isso para ele, tá certo? Então, o atleta profissional, amador, ele pode ter um contrato de prestação de serviço de ajuda de custo. Ou seja, quando ele for viajar para algum lugar para competir, ele pode fazer um contrato com alguma empresa, com alguma instituição, alguma coisa, para bancar a viagem dele, a estadia, a alimentação, outra coisa mais. Incentivo material. Por exemplo, uma marca de estilingue, por exemplo, aí. Você compete, você competir, tuas borrachas, tua munição, tudo, como eu faço com um garoto aqui do clube aqui, né? Ele participa das competições, eu dou estilingue, dou borracha, dou esfera, ele treina tudo por minha conta, entendeu? Então isso é uma ajuda, um incentivo material, tá? Uma fábrica de uniforme esportivo. O cara pode, é o seguinte, você põe a nossa marca nas costas aí, o teu nome é a nossa marca, e você pode usar nosso material. Eu te dou o uniforme para você competir, beleza? Beleza. Vai o logo do clube, né? Vai o logo do clube nos locais determinados e vai o logo do fabricante do uniforme lá para divulgar a marca do cara. Isso é um incentivo material. E outros mais, tá? Então essas são as diferenças entre o atleta profissional, seja de qual esporte for, inclusive do estilingue, e o atleta amador, tá? Eu acho que está respondida a pergunta de vocês. Um grande abraço a todos. Quem não se inscreveu, se inscreva aqui se inscreve no canal, ativa aí o sininho aí para ficar bem do lado aqui, do lado, para vocês receberem as notificações de novos vídeos. E não esquece de deixar aquele like aqui, tá bom? E se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem nas redes sociais, que eu sempre respondo. Eu procuro responder no máximo em 24 horas, em 48 horas estou respondendo, tá? Da mesma forma que o pessoal manda pelo WhatsApp, eu estou sempre visualizando, respondendo a todo mundo aí. Eu não gosto de deixar muita pergunta longa, né? Eu sempre respondo a galera. Então, quem tiver alguma dúvida, queria saber mais sobre esse assunto, vocês podem comentar aqui abaixo ou manda mensagem no direto aí, que é bem mais rápido aí a resposta, tá? Para que eu tenha que abrir o e-mail para poder ver a notificação, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição aí o número da lei, eu vou ver se eu acho até o link dessa lei aqui, da Lei Pelé, para vocês terem ela com vocês, para vocês verem outros assuntos também, que é bom e interessante. Quem pratica esporte tem que estar a par da legislação e tem que estar sempre atualizado, senão fala besteira, né? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!